Nesse encontro, nós queremos avançar um pouco mais no conhecimento do Reino Cristo. Já faz tanto tempo que a gente viu as duas primeiras formações, que eu não sei se vocês lembram alguma coisa. Mas nós, no início, falamos, no primeiro encontro, sobre todo o Reino Cristo. Então, nós condensamos em um só encontro tudo o que vai ser visto em todos os outros encontros. É mais ou menos como esses professores de cursinho pré-vestibular, né? Que disse, repassão de toda a matéria. Vamos lá, galera, toda a matéria hoje. E vai, pá. Você vê tudo e não entende nada, né? Porque não é para entender, né? É só para ter uma visão do que vai ser visto. Então, a partir desse encontro, nós vamos ir aprofundando nos diversos capítulos do Reino Cristo. Por que nós estamos querendo falar outra vez sobre o Reino Cristo? Porque o Reino Cristo é o nosso caminho de santidade. Todo cristão é chamado para ser santo. Todo cristão. A santidade não é uma missão dos consagrados, das freiras de clausuras, dos monges que estão nos mosteiros. Também. Mas é para todos. E isso nem sempre é enfatizado. Parece que a vida do cristão é se salvar, é a salvação. Se salvando tá bom. Eu chegando lá já tá bom. Não foi para isso que Cristo nos criou. Não foi para isso que Deus nos criou. Não foi para isso que Cristo deu a sua vida por nós. Ele deu a sua vida por nós para que nós pudéssemos ser Deus. Para que nós pudéssemos nos unir intimamente com Ele, nesta vida e na eternidade. Isso é a santidade. Fomos criados para ser santos, sim. A santidade é a nossa principal prerrogativa, é a principal missão, é a principal razão pela qual nós estamos neste mundo. Todas as outras coisas são ou consequência ou secundárias. Secundárias é um hobby, um prazer, que no fundo tanto faz se você tem ou não tem, né? Consequências são coisas boas, por exemplo, um mundo melhor, construir um mundo melhor. É uma consequência da santidade. As pessoas santas, elas são um canal de Deus para fazer um mundo melhor. E fazem. E como fazem? Se tem alguém que faz um mundo melhor, são os santos. Fazem um mundo muito melhor. Mas eles não buscaram fazer o mundo melhor. Ou seja, a sua prioridade não era fazer o mundo melhor. Não. A sua prioridade era se unir a Deus. Ser de Deus. Porque Deus no seu coração o faz uma pessoa melhor que acaba fazendo um mundo melhor. Nós não estamos aqui para salvar a natureza. Salve a natureza, né? As baleias que estão em extinção, as espécies, o ecossistema, o degelo das camadas de gelo do Ártico e tal. Ok, toda coisa muito importante, muito boas e tal. Mas nós não estamos nesse mundo para isso, não. Só que quando eu sou uma melhor pessoa, eu acabo fazendo isso também. Porque eu respeito a natureza, porque é a criação de Deus. E eu vou ajudar nas obras que ajudam a manter isso. Tá? Porque Deus mesmo me pediu, no livro do Gênesis, capítulo 1, né? Cuidem dessa criação que eu dei para vocês. Né? Então, é consequência. É consequência. Não é causa. Então, nós queremos ser santos porque Deus quer que nós sejamos santos. Deus quer que nós nos unamos a Ele. E esse é o nosso destino.
Nós fomos criados nessa vida, mas para que na eternidade nós possamos nos unir a Ele. E para isso nós precisamos amadurecer na santidade, para desfrutar disso na eternidade, desfrutar profundamente. Vocês acham que tanto faz se salvar de qualquer jeito? O que vocês acham? Qual a diferença de uma pessoa que se salva no último momento e uma pessoa que tratou de viver a santidade na sua vida? O que vocês acham? Eu acho que a pessoa que tratou da santidade somente no último momento, ela contempla, sim, a glória de Deus nos céus, mas não tão quanto a pessoa que praticou a santidade durante toda a vida dela, né? Então, à medida que ela amou a Deus aqui na Terra, eu acredito que essa quantidade de amor ela é recompensada ainda mais na glória celeste, né? Muito bom. E você, Jonas, o que você acha? Eu penso na mesma linha do Gabriel, padre, e me veio muito na cabeça a frase de uma santa que ela fala: se você não amou a Deus na Terra, o que você vai fazer no céu, né? Então, eu penso assim, a pessoa que viveu aqui na Terra já, não pensando só na salvação, mas pensando nesse amor por Deus, quando ela chega no céu, assim, o nível de intimidade com Deus vai ser muito maior. Ela não vai ser um estranho, Deus não vai ser um estranho para ela, né? E já a pessoa que morre, e no último momento, assim, ela se converte, ela só aceitou o nome de Jesus ali, aceitou a salvação, e vai chegar mais, assim, talvez com um certo nível de estranheza, não sei. Não vai ser acho que a mesma coisa, né? Uhum. É isso mesmo, né? A gente pode comparar com a amizade, né? Uma coisa é você ter um colega de trabalho, colega no qual você trata até um que outro teminha e tal, mas aí você tem mais de 10 minutos com a pessoa, você nem sabe o que dizer, você está lá meio incômodo, aí um olhando para o outro, aí, nossa, o que nós estamos fazendo aqui, né? Mas quando você está com um amigo mesmo, nossa, o tempo parece que... Porque é uma união de corações, é uma intimidade, é um fluir de pensamentos e sentimentos. Você tem um prazer, um verdadeiro prazer de estar com essa pessoa. Né? E uma amizade assim, ela é construída. Ela é construída. Não é assim, do nada. Ela é construída. Ela é construída. A mesma coisa com Deus. Só que com Deus é mais difícil no sentido de que Deus nós não vemos, é através da fé. Mas por outro lado é mais fácil porque a graça de Deus atua dentro do nosso coração. Então realmente nós somos chamados para a santidade, vale a pena nós nos dedicarmos a isso. O Reino Cristo, como qualquer outro movimento da igreja, é um caminho mais de santidade. Por que existem tantos caminhos de santidade, tantos quantos movimentos, grupos? Por que tantos? Não seria um só, porque a igreja é uma só? O que vocês acham? Padre, eu vou na linha da vocação individual de cada um. Que cada um tem um instrumento em específico que melhor vai santificar essa pessoa, né? Então, exemplo prático, né? Os contemplativos, os carismáticos, os monges, cada um tem o seu caminho específico para a santificação, né? Um caminho mais, não mais curto, mas um caminho mais seguro, né? Para alcançar a tal santidade. Mas também na mesma linha, padre, eu vejo que tem uma questão vocacional, né, de cada um, individual, e também, assim, o impacto o que esses grupos, quais pessoas esses grupos vão atingir, né, vão chegar. Tem o lado, assim, por exemplo, a gente está no Reino Cristo, né, nós somos membros ali, só que esse carisma em nós, como que ele vai impactar na vida de outras pessoas, né? Então, talvez impacte na vida, sei lá, de
de alguns amigos meus, e daí, por exemplo, outro amigo meu que está em outro movimento consiga impactar outros amigos, né? Acho que é muito também essa coisa de você se identificar, né? Cada um tem um chamado, então acho que segue muito nessa linha também. Muito bem, pois os dois têm razão, e eu acrescentaria um terceiro aspecto, que é o aspecto de que Deus é infinito, de que nenhuma espiritualidade é capaz de abarcar todo Deus. Então elas acabam sendo complementares, vão ter coisas comuns e coisas específicas de cada uma, e cada uma acaba revelando um aspecto novo de Deus, porque Deus é infinito. E as espiritualidades que existem hoje não são as que não são só as que vão existir. Deus vai suscitar outras que ainda não existem. Deus ainda não chamou o fundador, a fundadora, né? Quem sabe são vocês mesmos? Não sabemos, né? Deus é que sabe. Então é isso, né? Existem muitos caminhos de santidade, primeiro porque Deus é infinito, e cada caminho revela um aspecto de Deus. Depois, porque nós somos diferentes, Deus nos criou diferentes e colocou dentro de nós algo que nos atrai de maneira diferente. E que isso também pode servir para outras pessoas, né? Não só para nós. Então tem grupos que atraem mais umas pessoas, outros grupos atraem mais outras pessoas, né? E é uma atração que vem de dentro. Não é um convencimento externo, do tipo, vamos fazer campanha, né? Tipo campanha política, não, vamos ver se eu te convenço. Não, não é isso. É um chamado, é uma atração. E o Reino Cristo é parte desses caminhos de santidade. Eu acho que isso é muito importante. Quando nós falamos de um movimento, nós estamos falando de um caminho de santidade. O apostolado, como eu já falei para vocês centenas ou milhares de vezes, é consequência. É o fruto maduro dessa espiritualidade vivida. Que Deus atua através de mim para dar fruto. E não eu, com a minha inteligência e o meu esforço, que vou dar fruto. Então, nós vamos estudar hoje a espiritualidade do Reino Cristo. Não vamos conseguir abarcar tudo, vamos ver até onde a gente chega. Não vamos com muita pressa, porque o nosso objetivo é poder mastigar bem, porque esse aqui é o núcleo central dos pilares do reino. Nós temos 5 pilares do Reino Cristo. Esse, sem dúvida, é o pilar central. Porque toda a espiritualidade, todo o caminho de santidade se concentra na espiritualidade, que é o relacionamento com Deus. Quando nós falamos de espiritualidade, nós podemos traduzir isso em relacionamento com Deus. E a palavra relacionamento não foi escolhida aqui como uma outra palavra. É o que significa mesmo, um relacionamento de amor. Um relacionamento de amor, no qual Deus está profundamente apaixonado por nós. E quer nos atrair a Ele através de um relacionamento, um namoro que depois leva a um noivado e um matrimônio, uma união esponsal com Ele. Esse caminho é o que nós chamamos de espiritualidade. Então, espiritualidade não são rezos, conjuntos de orações, novenas, tá? São meios. A espiritualidade em si é o relacionamento de amor, que se dá através desses meios. Então, nós vamos ver quais são os principais elementos da espiritualidade do Reino Cristo. Então, o primeiro elemento o Reino Cristo, ele é cristocêntrico. É o cristocentrismo. Então, assim, de primeiras, escutando isso daí, o que para vocês significa cristocentrismo? Sendo bem literal na palavra, Cristo no centro de todas as coisas. Bom, seguindo
A mesma linha do Gabriel. É meio difícil de divergente, né? Mas eu penso assim, em todas as coisas você visar a glória do Cristo, né? A presença do Cristo, a amizade com Cristo, né? Isso é algo que eu lembro bastante do seminário, né? Que o padre ensinava pra gente, que, né, fazer tudo pelo Cristo, né? Então, a gente até ficava falando nas conversações lá, tipo, não, que Cristo tá aqui agora e tal, não sei o que, daí a gente ia passear, não, Cristo tá aqui agora com a gente. Tá sempre tentando ter essa visão, que é como se a gente estivesse num círculo e todos os atos que a gente está fazendo é com o olho voltado para o Cristo, né, nesse centro. Muito boa, muito boa. Foi uma época que os irmãos aqui em Roma, eles criaram um apostolado que se chamava Cristo ao Centro, que era para ir ao centro de Roma para levar a Cristo. Então, foi um jogo de palavras aí, né? Cristo ao centro, né? No centro de Roma, era levar Cristo ao centro de Roma. Mas quando nós falamos de cristocentrismo, é isso que vocês disseram, mas vamos colocar alguns elementos, algumas características desse cristocentrismo, né? Então, os estatutos da federação nos colocam já 3 características, que Cristo como centro, como critério e como modelo. Cristo como centro, como critério, como modelo. Como centro é o que vocês já disseram, né? Que todos os nossos pensamentos, desejos estejam relacionados com Cristo. É a realização do primeiro mandamento da lei de Deus e como Cristo é Deus em relação a Cristo. Amar a Deus com todo o meu coração, com toda a minha alma, com todas as minhas forças. Então, eu primeiro necessito colocar isso no meu pensamento, né? Eu tenho que estar pensando em Cristo. Porque se eu não penso nele, dificilmente ele vai estar ao centro da minha vida. Então, alguém que está, que é o centro da minha vida, é alguém que eu penso muito. E ao pensar muito, eu também sinto. Ou trato de experimentar a sua presença. Seja a sua presença através da imaginação, né? Seja através das decisões, né, que eu preciso tomar, né? Por exemplo, uma pessoa cujo centro da sua vida é o dinheiro. Talvez ela nunca disse isso para si mesma, mas as decisões que ela toma sempre são para ganhar mais dinheiro. Então, ela sacrifica o fim de semana para trabalhar, né? Então, esse dinheiro, ela está pensando todo o tempo em que ela vai investir, né? Se é melhor na bolsa, se é melhor naquele fundo de investimento, se ela vai comprar uma empresa, se ela vai fazer isso e tal. Daí vão sair e tal no restaurante, não, isso aqui é muito caro, não, vamos economizar. Todo o tempo está pensando em função do dinheiro. Sem querer, ela colocou o dinheiro como centro da sua vida. Mas existem outras pessoas que colocam outras coisas no centro da sua vida. A saúde, por exemplo. Pessoas que estão obsessionadas pela saúde. Tudo estão vendo, vai comprar um produto, né? Vai vendo aí os ingredientes, né? Para ver se não tem aí não sei o que tal. Daí é a dieta, já sabe quantas calorias comeu no dia, né? O que tem que ser. Aí beber a água a cada meia hora e tem um relógio aí que está indicando tal. Nada contra isso. Nada contra. Mas quando isso passa a ser o que está em primeiro lugar no seu pensamento, passa a ser o seu centro. Outras pessoas é a realização pessoal, os gostos, o que eu gosto. O tempo todo está pensando se gosta ou se não gosta das coisas. Eu faço isso porque eu gosto, aquilo eu não gosto. Não, isso aí eu não gosto. Isso aí eu gosto. Então, sem querer, você se colocou como centro da sua vida. Os seus gostos, a sua realização, os seus projetos, etc, etc, etc.
Colocar Cristo ao centro é isso. Eu faço e penso as coisas em relação a Ele. Em relação a Ele. Ah, padre, isso é muito difícil. Não, não é não. É impossível. É melhor dizer de cara já. É impossível, não tem como. A não ser que Ele mesmo venha ao nosso ajuda. É Ele que tem que fazer, é o Espírito Santo que vai fazer isso. Conforme você vai se rendendo e entregando a Jesus, me ajuda, porque eu já estou pensando em mim mesmo, meus gostos, se eu gosto ou não gosto, se eu estou com frio, se eu não estou com frio, se eu quero sair, se eu quero ficar, se eu. Não, eu quero com você. O que lhe interessa, o que você gosta, o que você deseja, o que seria bom para você e tal. Pode surgir um pensamento, mas será que atuando assim, a gente não se despersonaliza, a gente não perde a própria personalidade, a gente não deixa de ser quem a gente é? O que vocês acham? Irmão, pode responder primeiro agora para... Boa. Mudar um pouco. Então, padre, eu concordo com o Gabriel. Pode falar, Gabriel. Assim, padre, eu vejo assim que eu lembrei agora de você falando isso, eu lembrei de um vídeo do professor Olavo de Carvalho, que ele fala sobre a pessoalidade, né, do ser eu. E ele fala que isso é assim, a coisa que mais nos aproxima de Deus, né, porque quando Deus aparece para Moisés, ele fala, eu sou. E daí ele fala assim, hoje em dia a crise que está tendo é essa crise de personalidade, né, você não sabe mais quem você é. E isso é justamente o que nos deixa mais parecidos com Deus, a gente tem a nossa própria personalidade, a nossa própria pessoalidade, né. E eu lembrei bastante disso. Então eu penso que quando a gente busca Cristo, né, a gente está buscando a nossa própria pessoalidade, nossa própria personalidade. Quanto mais eu busco a Cristo, mais o Jonas, vamos dizer assim, o Jonas raiz, né, das suas origens aparece, né? E não o Jonas assim que foi moldado com as circunstâncias e com as realidades, né? Então, assim, eu vejo que Cristo faz a gente ser mais humanos e mais pessoais, né? Como a gente deveria ser. Eu concordo com o Jonas aí. Mas só complementaria que não despersonaliza, mas só que nos faz ter a autenticidade em Cristo, né? Eu acho que quanto mais próximos dele, mais autênticos nós podemos ser nesse próprio exalar santidade, né? A gente exala a santidade de modo autêntico. Não que nós sejamos santos e conseguimos fazer isso, né? Mas, assim, nesse sentido, que quanto mais perto de Cristo, mais autênticos para refletir do nosso modo o amor de Cristo, né? Então, não despersonalize, mas muito ao contrário disso, né? Muito bom. Cristo, ele se encarnou para mostrar ao homem quem ele é. Para que o ser humano possa ser realmente quem ele é, a sua melhor versão. E muitas vezes vai implicar que ele vai ter que nos purificar de certas coisas e alimentar outras coisas em nós. Então, não é para que nós deixemos de ser o que somos, né? Ao contrário, é para que realmente cheguemos a ser nós mesmos. Colocar Cristo ao centro, nós nos estamos colocando ao centro. Mas quando nós nos colocamos ao centro, aí nós nos tiramos do centro. Porque nós passamos a ser escravos das nossas próprias paixões, dos nossos próprios gostos, das nossas próprias más inclinações. Então, quando você pensava que era mais livre, você se torna mais escravo. Que coisas, né? E quando você se escraviza, como Nossa Senhora, né? Eis aqui a escrava do Senhor, né? Se entrega completamente a Cristo. Então acontece exatamente ao contrário. Você é absolutamente livre, porque Cristo te liberta
de todas essas coisas que estavam te escravizando. Então, isso é colocar Cristo ao centro, tratar de que o nosso pensamento esteja em Cristo. Os outros dois elementos nos vão ajudar a compreender melhor como pode ser isso, né? Que são, então a gente falou que era Cristo ao centro, critério e modelo. O que significa ser critério? O que é um critério? O Gabriel vai responder essa daí para ele, tá com uma carinha que quer falar. Ligeiro. O critério, padre, que eu trago assim, de entendimento, né? Eu como Cristo como critério, né? Assim, trazer mais exemplos práticos para mim explicar ficar melhor. É o próprio escolher entre, por exemplo, o mundo ou Cristo, né? Ele critério não só nas escolhas, não só nos pensamentos, mas como, eu não sei se como porta de entrada para se exemplificar no modelo de Cristo, entendeu? Então, através desses critérios, alcançar o modelo. É o que eu tenho em mente. Ficou meio bagunçado, mas vai por aí. O Jonas vai explicar melhor meu pensamento. Eu concordo com o que o Gabriel falou. Assim, padre, falando em critério, parece algo meio subjetivo de explicar, né? Mas me veio muito na cabeça um exemplo prático do trabalho, né? Por exemplo, quando a gente vai desenvolver um software, a gente tem o critério de aceitação. O critério de aceitação nada mais é do que, por exemplo, os critérios que aquele software tem que corresponder para entrar em funcionamento. Então, quando eu vou desenvolver isso para um cliente, ele tem os critérios dele. Fala, eu quero que faça isso, faça isso, faça isso. Se não fizer, não serve. Então, eu penso assim que um critério, ter que ser o centro como critério, significa que se eu vou fazer isso por Cristo, né? Isso seria, na minha cabeça, isso seria um critério. Tem que ter Cristo, né? Esse é meu critério. Muito boa. Gostei do exemplo. Tem um exemplo mais simples, né? Que o critério é como o metro, né? Ou seja, por exemplo, aqui eu tenho uma régua, né? Então, vamos supor, essa régua tem 30 centímetros. Daí, se eu pego, pois aqui a minha Bíblia, disse, ela é 30 centímetros? Não, ela é menor, ó. Tem 20 centímetros. Ah, como é que você sabe que ela é menor? Porque esse é o critério. Essa é a verdade. Se eu digo, não, ela tem 30, mas não tem, pô. Como é que você sabe? Porque o critério está aqui, ó. Então, é só colocar e você vê que não tem. Não corresponde ao modelo. Não corresponde, né? Então, um critério é algo que é objetivo e que eu me acoplo a isso. Porque isso é a verdade, né? O exemplo do Jonas está muito bom. Diz, pois eu quero um software, uma aplicação que faça isso, isso e aquilo. Essa daqui faz. Eu quero dizer, não faz não, pô. Você está me enganando. Eu tentei fazer lá, ela não fez nada. Foi só palavras. Propaganda enganosa. Você me enrolou. Porque não está fazendo, não segue o critério. Você não corresponde à verdade. O problema está quando nós temos o nosso critério e queremos que as coisas se acoplem ao nosso critério. E o nosso critério pode ser o nosso gosto, pode ser a nossa soberba, a nossa vaidade, o nosso próprio interesse. Então, como é que eu faço as minhas escolhas, por exemplo? Como é que eu escolho o que eu faço com o meu tempo? É segundo o meu critério. E qual é o meu critério? O meu critério são os meus gostos, eu só faço o que eu gosto. Então você está frito. Você está acabado. Porque você não vai conseguir se desenvolver como pessoa. Ao contrário, você vai ser escravizado pelos seus gostos. Você vai ser uma pessoa tão cheia de caprichos que você vai ser infeliz o tempo todo. Porque o tempo todo as coisas não saem do jeito que você queria. Então você está sempre de mau humor.
Sempre a comida não está do jeito que você queria, o trabalho não está do jeito que você queria, as pessoas não estão do jeito que você queria, os programas não estão do jeito que você queria, o esporte não está do jeito que você queria, o fim de semana não está do jeito que você queria. Nunca tá bom. Cristo nos convida a que Ele seja o critério. Ainda que eu não goste de algo, eu faço porque Cristo quer daquele jeito. Mas aí eu pergunto, puxa, como é que a gente vai fazer coisas que a gente não gosta? Isso não é ir contra a nossa natureza? Eu não estou sendo infeliz? Não estou deixando de me realizar? Fazendo o gosto de outro? O que vocês acham? Só pergunta difícil hoje. Padre, eu penso assim, a partir do momento que Cristo virou seu critério, eu acho, começando na verdade assim, é um pouco difícil pensar dessa forma se você já não está com Cristo, né? Aí você já não consegue nem mencionar essa realidade. Mas eu acho que a partir do momento que você tem Cristo ao centro, você não consegue viver mais para si, porque você não se realiza mais nisso, né? Acho que o exemplo é a vida dos santos, né? Se você acha que deixasse um santo preso em algum lugar que ele não pudesse ajudar os outros, ele ia enlouquecer rapidinho. Porque ele quer se doar, né? Aquilo se transformou a realização dele, né? Que é o que o Cristo faria, né? Então eu vejo que talvez seja por essa linha. Assim, se não ficou muito claro, o Gabriel ele complementa aí. Muito bom. Olha, padre, eu acho que o coração humano, ele nunca vai, assim, mesmo que fazendo suas próprias vontades, ele jamais vai ser saciado, né? Nosso coração foi criado por Deus e para Deus. Então, sem o Cristo como centro, critério e modelo, assim, primeiro que nunca vai ser saciado, né? Esse próprio exemplo que o Jonas falou sobre os santos, né? Então, se os santos vivessem para si somente nas vontades deles, bom, não seriam santos, talvez, né? Então, ou talvez não conseguiriam replicar tal santidade como exemplo para o resto da humanidade, né? Então, eu acho que é isso. Muito bom. Essa questão da realização, né? Nós não sabemos o que é melhor para nós, porque nós estamos feridos pelo pecado original. Então, isso transtorna os nossos critérios. Então, nós nem sempre aquilo que nos vem como inspiração, como pensamento, como sentimento, é o melhor para nós. Mas Cristo sim sabe o que é melhor para nós. Então, quando nós fazemos de Cristo nosso critério, objetivamente falando, nós estamos fazendo o que é melhor para nós. Para nós. Ainda que a gente não sinta assim, né? Por exemplo, quando a gente tem que aceitar uma cruz, né? Um sofrimento. Então, Cristo, ele sabe o que é melhor para nós. Então, quando nós fazemos o nosso critério, nós temos certeza de que nós estamos fazendo melhor. E esse critério, daqui a pouco a gente vai falar como a gente forma esse critério em nós, né? Como que a gente faz com que Cristo seja realmente o nosso critério. Mas quando a gente fala de que Cristo, nosso critério, é que nós tratamos de pensar como Cristo pensa, atuar como Cristo atua, inclusive pensar como Cristo gostaria que eu atuasse. Naquela circunstância, naquele momento, naquele pensamento, naquele lugar, como ele gostaria que eu me sentisse. Que sentimentos ele gostaria que eu desenvolvesse nesse momento. Então, eu vou tendo mais relação com ele, vou falando mais com ele.
Então, isso de ser critério vai entrando cada vez mais na minha vida. Mas como vocês veem, outra vez isso é impossível, né? Só Ele mesmo pode fazer com que Ele seja o critério de nossa vida. Até o ponto que isso seja automático, eu nem preciso pensar, eu já estou pensando como Cristo pensa. É maravilhoso quando você chega nesse momento. Você nem precisa estar com aquela luta interior, você já, automaticamente, você já é algo que já é parte da sua natureza. Esse é um dom de Deus que a gente precisa pedir e trabalhar, né, para alcançar. E terceiro aspecto é Cristo como modelo. Isso como modelo. Vou acelerar um pouco mais, senão a gente não termina hoje. Modelo, pois é fácil a gente falar sobre isso, né? Porque hoje em dia as pessoas se deixam guiar muito por modelos, ou o que elas chamam de seus ídolos, né? Quando a gente vê nas crianças, nos adolescentes, né? Vem um molequinho comemorando o gol aí, que nem o Gabigol, que nem o Cristiano Ronaldo, né? Vem correndo assim, assim, esse Cristiano Ronaldo lá. Porque talvez para aquele moleque é o seu ídolo, é o seu modelo. Ele quer jogar daquele jeito. Inclusive tenta fazer as jogadas como ele. Né? Observa, vê, trata de se posicionar nas mesmas posições, de fazer aquele tipo de drible, aquele tipo de jogada. Isso é um modelo. Né? Quando você trata de imitar essa pessoa. Né? Cristo como nosso modelo. Né? Nós tratamos de imitá-lo. Nós tratamos de imitar. Outra vez, é impossível. Só Cristo mesmo e o Espírito Santo nos podem fazer com que nós possamos ter essas virtudes que ele teve. Essa compaixão, essa misericórdia, esse amor, esse carinho, essa atenção, essa acolhida. Essa esperteza espiritual no qual você consegue ver a verdade, porque tem um coração transparente, etc, etc, etc. Então aí está, cristocentrismo para nós significa isso. Cristo é o nosso centro, critério, modelo. Fácil? Não, não é. Só Cristo mesmo, o Espírito Santo mesmo, para fazer isso em nós. Mas os estatutos nos dão algumas experiências ou canais pelos quais nós podemos chegar a ter Cristo como critério, centro e modelo. São 4. No Evangelho, na Eucaristia, na cruz e no próximo. Então, esses são meios. Mas como vocês vão ver, né, estão vendo, né, não são meios quaisquer, né, são meios muito imponentes. São canais muito fortes, muito poderosos. Primeiro, o Evangelho. O Evangelho, nem preciso argumentar, né? O Evangelho fala da vida de Jesus, como o que ele falou, o que ele fez. Então, nós, conforme vamos lendo o Evangelho, nós vamos vendo a Jesus, nós vamos aceitando a sua forma de atuar, nós vamos vendo ele como um modelo e vamos colocando ele ao centro, pouco a pouco. É importante ler o Evangelho. Pois já temos o Evangelho Dominical, isso é muito bom. Mas é pouco. Um trechinho na semana não é pouco. Então nós tratamos de ler também por conta própria. Seja na meditação, seja na leitura. Simplesmente ler. Simplesmente ler o Evangelho. É como um livro de leitura, né? E como são curtinhos, se lê rápido, né? Aí lê uma vez, outra vez, né? Na Eucaristia, também não preciso argumentar muito, não. Cristo está presente na Eucaristia, seja na celebração eucarística, na missa, né? Seja na adoração eucarística. Na celebração eucarística, porque quando se celebra a Eucaristia, é Cristo que celebra no Padre. O sacerdote celebra in persona Christi, ou seja, na pessoa de Cristo. Então, ele está celebrando o que aconteceu faz 2000 anos, a sua paixão, morte e ressurreição.
Então, pois aí estamos participando de um evento no qual Cristo é o protagonista, né, na missa. Mas na missa também temos a comunhão. Podemos receber a Cristo na Eucaristia. Ou seja, Cristo passa a vir dentro de nós. A presença eucarística não vai durar para sempre, né? Dura enquanto nós fazemos a digestão das espécies eucarísticas, ou seja, do pão eucarístico. No momento que começa a ser digerido, já não é mais pão, então já não está a presença real de Cristo na Eucaristia. Mas nesse tempo que ele está dentro de nós, olha que maravilha, que união, né? Que momento de intimidade com ele. E na adoração eucarística, que é quando você se coloca diante do sol eucarístico. Do sol eucarístico. Senhor, aqui estou. E esse sol vai fazendo essa transformação em você. Vai fazendo com que você fique parecido a ele. Que coisa mais maravilhosa. Deus mesmo trabalhando no seu coração, você ali. Se dispondo, aqui estou, Senhor. Então, a Eucaristia, em todos esses sentidos, é fenomenal. Terceiro elemento meio fundamental também, a cruz. Os dois primeiros a gente gostou, o terceiro não muito. A cruz, padre, tem certeza? Pois é. É que a cruz, meus queridos, chega para todo mundo. Não é que se eu não uso a cruz, ela não chega. Seria muito fácil, né? Eu não quero sofrer, então não sofro. Todo mundo sofre. De um jeito, ou de outro, ou de todos os jeitos. Mas o sofrimento chega para todo mundo. Mas então como é que a gente pensa na cruz como um meio para que Cristo esteja no nosso coração? É que acolhendo a cruz, aceitando o sofrimento, eu permito que Cristo entre nesse sofrimento e dê um sentido a esse sofrimento. Porque Cristo morreu na cruz. Eu aceito esse sofrimento, então Cristo está comigo. Ele me ajuda a levar a minha cruz. Ele me ajuda a levar esse sofrimento. E esse sofrimento me purifica, tira aquelas coisas ruins de mim e faz com que eu fique mais parecido com Cristo. Quais são os motivos que mais nos afastam de Cristo? As coisas ruins. A nossa vaidade, o nosso orgulho, a nossa soberba, a nossa inveja, a nossa luxúria, a nossa ira, a nossa gula. Todas essas coisas ruins que estão em nós, Cristo não tem. Então ele precisa ir arrancando isso de nós para que o nosso coração seja mais bondoso, mais honesto, mais caridoso, mais contemplativo, mais transparente. Essa purificação é dolorosa. Então, Cristo se serve do sofrimento. Ele não manda. O sofrimento vem por causa do pecado. E o demônio que está também trabalhando aí. Cristo se serve disso que o demônio coloca para que seja a nossa destruição. Cristo se serve disso para nos elevar, para nos purificar. Essa cruz que era para nos destruir, por exemplo, uma doença, né? De repente eu fiquei doente e ainda perdi o emprego e perdi o sentido da vida, uma doença grave e tal, estou desanimadão. De repente, eu faço uma experiência de Deus tão transformadora que eu avanço mais na santidade nesses poucos dias de doença que talvez todo o resto da minha vida antes. Impressionante. Como aconteceu isso? É que eu aceitei. Aceitando, Cristo pôde trabalhar. E fez assim, ó. Fenomenal. Não quero dizer que tem que ser assim. Às vezes acontece de outras maneiras, não? São doenças ou sofrimentos longos, crônicos, ou mais pontuais. Cristo é o que sabe. Ele sabe o que convém para nós, o que é melhor para nós. Qual é a cruz que se adapta melhor para nós.
E ele vai servir dessa cruz para nos purificar. E, finalmente, o próximo, né? O próximo. Eu vos dou um novo mandamento, que os ameis uns aos outros como eu os tenho amado. João 13. Né? Amar o próximo não é só um mandamento para que o próximo se sinta bem. É para que eu me realize. Porque o próximo me ajuda a ser melhor pessoa. Porque me ajuda a ser mais parecido com Cristo. Da mesma maneira que Cristo está unido ao Pai, nós somos chamados a estar unidos entre nós. Então nós aprendemos algo do que é o amor de Cristo. O próximo é o caminho de Deus. Aquele próximo que a gente gosta é aquele próximo que a gente não gosta muito, que a gente não queria tão próximo. Pois é. Também. Muito difícil. E sem Cristo eu diria que é impossível. É só a graça de Deus que pode trabalhar no nosso coração para que nós amemos o próximo dessa maneira. Então, como vocês estão vendo, esses meios também precisam da ação do Espírito Santo. Não é que eu coloco esses meios para poder ser como Cristo. É que eu abro o meu coração para que Cristo mesmo me ajude a colocar esses meios. E ele fazendo isso me leva a que ele mesmo seja o critério, centro e modelo. No fim das contas, todas as coisas se unem nisso, nesse abandono. Eu me abandono nas mãos de Deus. Sim, Senhor, eu quero ler o Evangelho, eu quero me centrar mais. Mas eu sozinho não vou conseguir. Vem, por favor, me ajuda. Eu quero mais na Eucaristia. Eu quero te adorar, eu quero dedicar mais tempo, eu quero ir a mais de uma missa na semana. A ajuda de Deus. Eu quero aceitar a minha cruz, a minha dor, o meu sofrimento, seja lá qual for. Apenas vem uma coisinha mínima, já estou lá, eu não aguento mais. Senhor, por favor, vem e me ajuda. E ele vem. E ele transforma. Talvez não no momento que eu pedi, não do jeito que eu pedi, vai ser do jeito que ele achar melhor. Mas eu já coloco da minha parte esse abandono. Eu me abandono nas tuas mãos para que você possa fazer tudo isso. Muito bem, pois ficamos só no cristocentrismo, galera. O que faltou? Faltou 2, a espiritualidade do reino. 3, os 5 amores do reino Cristo. 4, o Espírito Santo. 5, contemplativo e evangelizador. 6, tempo e eternidade. 7, a vida como uma liturgia. 8, a caridade, que é o fechamento de tudo isso. A gente vai ter que trabalhar bastante nos próximos encontros. Mas vale a pena a gente mastigar bem, pessoal, porque esse primeiro aspecto do cristocentrismo nos vai ajudar nos outros. Porque Cristo é o principal. Cristo é o principal na vida do cristão, eu não digo na espiritualidade do reino, do cristão. Mas por algum motivo ele quis que fosse uma característica essencial do membro do Reino Cristo. Então recordemos sempre isso, nós não somos apostolicocêntricos, nós somos cristocêntricos. O centro da nossa vida não é o apostolado, não é o que nós vamos fazer por Cristo. O centro das nossas vidas é Cristo mesmo. Cristo ao centro. Logo, ele, uma vez que me transforme nele mesmo, nós vamos fazer apostolado. Ele em mim. Então, aí sim é um autêntico apostolado, porque é Cristo que vai levar Cristo às pessoas. Não eu que vou levar Cristo às pessoas. É Ele mesmo que vai se levar através de mim para os demais. Dúvidas, comentários? Para mim ficou bem claro, padre. Achei bem interessante do que o senhor comentou e falou com a gente. E, assim, já me vem à mente até coisas práticas que
a gente tem que praticar diariamente, né? No caso, né? Que eu já, em mim já vem, assim, alguns pensamentos de coisas que eu posso adotar para melhorar, assim, não a quantidade, né? Mas aí tá justamente a qualidade e o amor com que são feitas, né? Mas de dúvidas, acredito que não. Se vier dúvidas posteriores, aí se eu puder, eu mando mensagem pro senhor, se não for atrapalhar também. Fenomenal. Excelente. Boa. Eu só não é nenhuma dúvida, padre, mas complementando uma meditação que eu tive ontem e hoje também, né? O senhor falou sobre a cruz. A frase diz o amor, mas adaptando com a palavra, né? Mesma cruz que te fere é a mesma que te santifica. Então, eu acho que essa formação, assim, deu esse pontapé inicial também, de entender que a mesma cruz que me vai ferir em questão humana, em questão de fragilidade minha, é a mesma que vai me curar, né? E esse meio do cristocentrismo é o meio seguro, né? Não o meio, né? Mas assim, é o ponto principal, assim, para conseguir entender e refletir ainda mais essa frase, assim, de fato, né? Fenomenal, obrigado por compartilhar, Gabriel. Muito bom, pessoal. Então, bom, vou encerrar a gravação aqui e queria comentar umas coisinhas com vocês práticas para ver como é que a gente vai proceder aí nos próximos encontros. Então, pessoal da gravação, que Deus les abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fenomenal!